Eu começo esse vídeo com uma pergunta rápida e básica para você. Você sabe o que é uma nação insular? Uma nação insular é uma nação que é uma ilha ou um arquipélago, né? Ou seja, um conjunto de várias ilhas, atóis que compõem uma determinada nação. Quando nós falamos de países insulares, nós estamos nos referindo a ilhas, e existem milhares e milhares de ilhas ao redor do mundo, e várias nações insulares também. Na maioria das vezes, essas nações, elas são pequenas na sua expansão territorial, geralmente têm uma população menor do que as nações continentais ligadas aos continentes, ainda que não tão grandes assim, mas nem sempre isso é uma regra. Claro que existem nações insulares maiores e mais populosas do que nações que ficam nas partes continentais, mundo afora. Mas, geralmente, nós podemos analisar que as nações que fazem parte de um arquipélago, ou nações que são arquipélagos e ilhas, geralmente essas ilhas fazem parte totalmente daquela unidade nacional. Mas nesse vídeo eu quero falar com você de alguns casos que são diferentes a essa regra, porque tem países que dividem ilhas. Sim, isso mesmo. Nem sempre uma ilha faz parte totalmente ou representa totalmente uma única nação. Em alguns momentos existem ilhas que se dividem em duas ou até em mais partes. Por exemplo, o curioso caso da ilha de San Martín, que fica no Caribe. É uma ilha pequena que tem uma parte que pertence e que tem cultura francesa e outra parte pertencente à Holanda. Tem também um caso muito interessante da pequena ilha onde a nação de fala portuguesa do Timor-Leste está localizado entre a Ásia e a Oceania, e aquela ilha não é totalmente o Timor-Leste, porque ela é dividida entre uma parte da Indonésia e a nação do Timor-Leste. Mas eu quero dar para você outros 5 exemplos mais claros para a gente entender esses casos de ilhas que são divididas entre duas ou até mais nações. Aqui mesmo na América do Sul, nós temos um primeiro caso muito interessante, que é a Ilha da Terra do Fogo, que fica no extremo sul do continente americano. É uma ilha razoavelmente maior do que muitas outras ilhas, e essa ilha é dividida entre Chile e Argentina. É claro que o território chileno e o território argentino não se resumem a essa pequena ilha, é apenas uma parte bem menor dos seus territórios, que são bem mais vastos do que isso. Mas essa ilha, chamada Ilha da Terra do Fogo, ela é dividida entre o Chile e a Argentina e ela fica localizada ali no Estreito de Magalhães, um importante local de navegações e que foi muito usado no período e que teve uma mística toda em torno desse Estreito de Magalhães no período das grandes navegações no século XVI. Subindo um pouco mais, mas ainda no continente americano, nós temos o lendário e simbólico caso da ilha de Hispaniola, que fica no Caribe. Uma das maiores ilhas do Caribe é a ilha de Hispaniola, que foi colonizada diretamente com a chegada de Cristóvão Colombo na virada do século XV para o século XVI. E ao longo de uma longa história de 300, 400 anos, a ilha de Hispaniola acabou sendo dividida e ali se formou 2 nações independentes. De um lado da ilha está o Haiti, uma parte dessa ilha de colonização francesa, que foi a primeira nação americana a fazer a sua revolução e a se tornar independente em relação à sua metrópole, pelo menos da América Latina, e do outro lado da ilha está a República Dominicana, de colonização espanhola.
Até hoje, o Haiti, na metade da ilha de Hispaniola, fala o francês e na outra metade da ilha de Hispaniola, a República Dominicana fala espanhol. Se nós formos para a Europa, nós vamos conhecer um dos casos mais interessantes de uma ilha dividida entre duas nações, a ilha da Irlanda, que também faz parte do conjunto chamado de Ilhas Britânicas. A ilha de Irlanda está dividida entre a República da Irlanda, independente, soberana, de maioria católica e que tem a forma de governo republicano, e uma outra parte, uma parte menor dessa ilha, faz parte do Reino Unido, mais especificamente a Irlanda do Norte, que é uma monarquia, está ligada ao Reino Unido, e que tem a maioria da sua população de protestantes. E essa é uma das principais causas da separação dessa ilha em duas nações. Se você quiser saber mais sobre isso, escreva a palavra-chave nos comentários Ilha da Irlanda, que eu faço um vídeo explicando essa questão geográfica e religiosa para você entender melhor esse caso. E agora também nós temos dois outros casos muito interessantes que ficam no finalzinho da Ásia, quase na divisa com a Oceania. Na verdade, na divisa com a Oceania. Ali nós temos a ilha de Nova Guiné, uma ilha interessantíssima, que é uma ilha transcontinental, porque, em tese, uma parte pertence à Ásia, já que a Indonésia majoritariamente está localizada no continente asiático, e outra parte dessa ilha pertence à Oceania, e é a única fronteira terrestre de todo o continente da Oceania. Essa ilha que já foi no passado colonizada por holandeses, portugueses, alemães, ingleses, hoje ela é dividida entre duas nações independentes. A parte da ilha de colonização holandesa se transformou, como todo o território de colônia holandesa naquela região, na Indonésia. E a outra metade, que chegou a ter colonização alemã e inglesa, ela foi unificada e se transformou na Papua Nova Guiné. Antes havia uma porção da ilha chamada Papua, em referência a um povo nativo daquela região, e uma outra parte da ilha chamada de Nova Guiné, e na unificação ali virou a nação de Papua Nova Guiné. Vale lembrar que até hoje tem na parte indonésia da ilha um movimento ligado ao povo Papua, um povo de origem melanésia, um povo que faz parte da cultura, de uma das culturas da Oceania, que lutam para a libertação de toda aquela ilha, para a construção de uma única nação, de um único povo soberano, o movimento chamado Papua Livre. E um outro caso ainda mais curioso, que fica bem perto da ilha de Nova Guiné, é o caso da ilha de Bornéu. Essa ilha é dividida entre três nações. Uma parte da ilha de Bornéu pertence à Indonésia. Uma outra parte mais central da ilha de Bornéu pertence à Malásia, é um dos territórios que compõem a Malásia. E ainda tem, no extremo norte da ilha de Bornéu, um pequeno reino chamado de Brunei, um pequeno, porém riquíssimo reino chamado de Brunei. Então, esses são alguns casos de ilhas que são divididas entre duas ou mais nações ao redor do mundo. Se você aí se lembrou de outros casos de ilhas que também são divididas entre outros países, claro que a gente tem a ilha da Grã-Bretanha, que teoricamente é dividida em três países, Inglaterra, País de Gales e Escócia. E se você lembra de outros casos, escreva aqui nos comentários também e não se esqueça de deixar a sua curtida e também de se inscrever no canal.